Salve, salve trilheiros! Estamos reunidos para análise de mais um julgado do informativo de número 809 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Agora trataremos de direito processual civil no RESP de número 1.835.864 de São Paulo. Vamos ao nosso destaque que, conquanto não seja uma única tese, ela traduz um único objetivo, um único resultado para a nossa análise do dia de hoje. Primeira parte. A necessidade de esgotamento de diligências como requisito para penhora de faturamento foi afastada após a reforma do Código de Processo Civil de 73 pela Lei 11.382 de 2006. Ou seja, há muito tempo nós não temos uma necessidade estrita de precisarmos diligenciar muitas vezes, sem sucesso, até requerermos e o juiz poder deferir o pedido de penhora de faturamento. Ou seja, há muito tempo que caiu essa tese. Segunda parte. No regime do Código de Processo Civil de 2015, a penhora do faturamento, listada em 10º lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior. Ou, alternativamente, se houver a constatação pelo juiz de que o faturamento, de que tais bens eles são de difícil alienação, esses anteriores, finalmente a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender, justificando-a por decisão devidamente fundamentada. Posso contar para vocês na prática como isso vem acontecendo, pelo menos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? O credor, o exequente, ele tenta realizar um pedido de cisbajude para tentar bloquear valores em conta bancária, não consegue. Ele pede um renajude para bloquear automóveis. Ele expede ofícios para saber quais são os imóveis de propriedade daquele devedor, não encontra imóveis. Ou então encontra imóveis e todos eles cheios já de anotações de penhora. Ele ainda tenta eventualmente buscar novamente por meio de uma teimosinha o cisbajude. Ele tenta encontrar por meio de um sniper um sistema que integra uma série de outros sistemas na justiça. Não consegue. Então ele requer a penhora de faturamento, o juiz defere em qual montante de 10 a 30% e eventualmente, após o devedor agravar essa decisão, e essa acaba sendo ali a regra de grande parte dos processos, o colegiado reduz essa penhora para 5% do faturamento para evitar a quebra da empresa. Eu tenho visto essa concatenação de atos se repetir de forma bastante constante no TJSP, tá? Então podem levar isso que a faixa de 5% é hoje o valor que o TJSP tem mantido em geral, tá? Tem aí câmaras que vão dar um valor maior. É essa regra que eu tenho observado no TJ. Vamos à nossa terceira parte. A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro. São coisas diferentes. Então, o STJ ele derruba essa alegação do devedor que normalmente vem, tá? Na aplicação do princípio da menor onerosidade, a autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais. Como eu falei para vocês, tenho visto no TJSP a faixa de 5% nas câmaras de direito privado. A decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. O executado diz, olha, 20% vai me quebrar. Só que ele não traz elemento nenhum para comprovar isso. Então não é necessariamente um dever da autoridade judicial, tampouco do devedor, diligenciar para ter certeza se é aquele valor. Não. O ônus da prova de provar uma eventual quebra com aquela constrição é do devedor. Perfeito? E o que aqui é muito interessante é que muitas vezes o devedor, ele traz o executado, ele traz o princípio da menor onerosidade. Ele diz, olha, tem 9 outras modalidades de ser obtido ali algum valor. Vocês rapidamente tentaram 1, 2 e já vieram para a 10ª? Pelo princípio da menor onerosidade, vocês precisam tentar todas as outras. E aí, como derrubar esse tipo de alegação? É simples. É dever, é obrigação do devedor indicar bens à penhora.
Não indicou bens à penhora? Paciência, é uma consequência natural que nós rejeitemos a alegação de menor onerosidade. Perfeito? A jurisprudência do STJ, com base no artigo 677 do Código de Processo Civil de 73 e no artigo 11, parágrafo 1º da Lei 6.830 de 80, que mencionam a possibilidade de a penhora atingir o próprio estabelecimento empresarial, interpretou ser possível a penhora de faturamento como medida ali excepcional, dependente de comprovação do exaurimento infrutífero de diligências para localização de bens do devedor. Ou seja, teríamos ali várias diligências mal sucedidas que permitiam, que ensejavam a possibilidade de constrição de faturamento. Posteriormente, em evolução jurisprudencial, passou-se a entender que o caráter excepcional, embora mantido, deveria ser flexibilizado, dispensando-se ali a comprovação do exaurimento das diligências para a localização dos bens do devedor, quando o juiz verificar que os bens existentes, já penhorados ou sujeitos ali à medida constritiva por qualquer motivo, sejam de difícil alienação. De todo modo, a penhora de faturamento também depende da verificação de outras circunstâncias, tais como a nomeação de administrador, que ali, pessoal, é o encarregado de apresentação de um plano de concretização dessa medida, bem como de prestação de contas. E a identificação de que a medida restritiva não acarretará a quebra da empresa devedora. Porque ao final e ao cabo, pessoal, se o devedor quebrar, é um problema não só para o credor, mas para toda a sociedade. Com as alterações promovidas pela Lei 11.382 de 2006, que modificou o CPC de 73, dando uma nova redação a alguns dispositivos, além de criar outros, a penhora de faturamento passou ali a ser expressamente prevista, não mais como uma medida excepcional, pois passou a figurar com relativa prioridade na ordem de bens sujeitos à constrição judicial. E note-se que na vigência de referido dispositivo legal, a penhora de faturamento passou a constar como preferencial sobre, por exemplo, a penhora ali de metais preciosos, títulos da dívida pública da União, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado e alguns outros direitos. Finalmente, no regime do novo Código de Processo Civil de 2015, o legislador estabeleceu uma ordem preferencial ao identificar 13 espécies sobre os bens nos quais recairá a penhora, listando a penhora sobre faturamento na 10ª hipótese. Ademais, ao prescrever o regime jurídico da penhora do faturamento, outras importantes novidades ali foram introduzidas no ordenamento jurídico, conforme se constata no artigo 835 e no 866 do Código de Processo Civil. De acordo com tais dispositivos, é sim possível concluir que a penhora sobre o faturamento atualmente perdeu o atributo de excepcionalidade, pois concedeu-se à autoridade judicial o poder de, respeitada em regra essa preferência de dinheiro, desconsiderar a ordem estabelecida no 835. Portanto, como eu adiantei para vocês no início da nossa discussão de hoje, caso eu já tenha uma penhora cisbajude frustrada, uma renajude frustrada, é possível ao juiz, ao magistrado, desde que fundamentadamente, explorar outras hipóteses, não mais naquela ordem. A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro, até porque em tal hipótese a própria lei de execução fiscal seria incoerente, uma vez que, como o bem preferencial sobre o qual deve recair a penhora, expressamente registra que a penhora sobre direitos encontra-se em último lugar. É importante que a autoridade judicial, ao decidir pela necessidade ou conveniência da efetivação de medida constritiva sobre o faturamento empresarial, estabeleça percentual que, à luz do princípio da menor onerosidade, não comprometa a atividade empresarial. Por outro lado, há hipóteses em que a parte executada defende a aplicação desse princípio processual para obstar por completo que seja deferida a penhora de faturamento. E nessa situação, o STJ já teve a oportunidade ali de definir que o princípio da menor onerosidade não constitui um cheque em branco. E a decisão a respeito do tema deve ser fundamentada e se pautar em elementos probatórios concretos, trazidos pela parte quem aproveita, não sendo lícito à autoridade judicial, com base em simples alegações da parte devedora, acabar ali levantando essa eventual penhora com base no princípio da menor onerosidade. É dizer, pessoal, é possível, é legal a penhora de faturamento, não preciso exaurir todas as hipóteses do 835 do Código de Processo Civil
para que o juiz defira a penhora sobre faturamento. O juiz precisa fundamentar essa decisão. A tese do devedor, do executado, de que o princípio da menor onerosidade deve prevalecer em relação à penhora sobre faturamento tá fora de moda, não adianta, esse tipo de alegação já caiu por terra, não é cheque em branco. E ainda temos a necessidade de o magistrado considerar a hipótese de quebra da empresa no momento que deferir a constrição sobre faturamento. Tudo bem? A gente volta já já aqui no Trilhante.